Olá, galerinha. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Zacarias Cordeiro. Sou o professor Antônio Carlos. Disciplina é de História. A série é o 7º ano. E o nosso tema, pessoal, hoje são os Incas. Está no capítulo 7 e na página 80 do caderno do livro de vocês, ok? Então, vamos. Os Incas, quando os espanhóis chegaram à América do Sul, no início da década de 1530, os Incas dominaram uma enorme porção do território. O seu império incluía dezenas de outros pequenos reinos, comandados por povos que, assim como eles, eram herdeiros de um modo de vida construído ao longo de pelo menos 5 milhões de anos de história. Os diversos povos que compunham o império apresentavam algumas características em comum, como as técnicas de construção monumentais, a prática da agricultura intensiva e irrigada, criação de lhamas e alpacas e a hierarquização social no interior de um mesmo grupo étnico. A existência de um Estado centrado na figura de um soberano. Então, pessoal, são práticas corriqueiras nas populações da antiguidade, onde existia sempre o poder centrado nas mãos de um soberano, e o restante da população deveria atender a essas ordens ou aos interesses desse soberano, ok, pessoal? O Império dos Incas. Estudiosos e historiadores consideram que os Incas tenham chegado às terras férteis à região de Cusco, no sul do Peru, do atual Peru, no final do século XIII, influenciados pela cultura de outros povos que viviam na região. Os Incas construíram um império chamado, não vou dizer essa palavra que eu não vou conseguir, que significa os 4 cantos do mundo, o qual alcançou grande expressão por quase 3 séculos, até a chegada dos espanhóis, visando conter os eventuais levantes. O governante inca mantinha um exército treinado e organizado. As famílias recebiam do governo uma porção de terra para plantar e compartilhavam com os demais habitantes do Ailu, o cultivo de terras do império. Então, pessoal, o supremo lá, o superior, vamos dizer, o imperador, o rei, ele doava pequenas partes de terra para que aquela população plantasse, para evitar que essa população se revoltasse contra ele. E também, ainda com precaução para evitar possível descontentamento entre a população, ele treinava e mantinha o exército à sua disposição para qualquer eventual problema, ok? A sociedade inca. A base econômica dos incas era a agricultura. Nas áreas desérticas, eles empregavam as técnicas de irrigação utilizadas pelos primeiros povos daquela região. Nas encostas das montanhas, construíram terraços em curva de nível, em forma de degraus, onde cultivavam milho, feijão, batata, algodão, entre outros produtos. O artesanato era bastante desenvolvido, com destaque para a tecelagem, metalúrgia e a produção de produtos de cerâmica.
A mais alta autoridade inca era o Sapa Inca, isto como representante sagrado do Sol. Ele era cercado de funcionários administrativos recrutados, na maioria das vezes, entre jovens das famílias de nobres. Os integrantes das elites tinham sua orelha perfurada para exibir uma grande argola, um dos símbolos da sua posição social. Quando o Sapa Inca morria, suas mulheres e seus servos eram sacrificados e seus corpos eram depositados juntos ao dele, no Templo do Sol. Então, você vê aí, pessoal, como esse soberano, esse rei, tinha alguns certos privilégios, dentre eles, de possuir mais de uma esposa. Então, ele tinha algumas esposas, tinha alguns servos, vamos dizer, alguns escravos, que, se ele morresse, todas essas pessoas que estavam ao seu redor, eles seriam sacrificados e enterrados junto com ele no seu túmulo, porque ele acreditava na vida após a morte e que nessa outra vida ele já queria chegar com todos os seus servos para lhe servir como ele já estava acostumado aqui nesta vida, ok? Cadu? A cidade de Machu Picchu. Machu Picchu foi uma das cidades incas que sobreviveram à conquista espanhola, provavelmente por não ter sido descoberta pelos europeus na época colonial. A cidade foi construída no topo de uma montanha, no vale do rio Urubamba, a cerca de 2.400 metros de altitude. Abandonada por seus habitantes em época incerta, a cidade ficou coberta pela vegetação. Machu Picchu conquistou fama ao ser encontrada pela expedição do arqueólogo estadunidense Hiram Bingham em 1911. Por muito tempo, estudiosos acreditavam que a cidade fosse um local de culto às Virgens do Sol, pois os restos mortais encontrados ali eram de mulheres e crianças. Porém, recentes análises revelaram a existência de restos mortais de homens também. Então, pessoal, como a cidade de Machu Picchu foi construída em um local estratégico, em cima da montanha, então dificultou bastante a chegada dos espanhóis até lá. Por esse motivo, eles não foram descobertos e conseguiram viver tranquilamente, sem serem escravizados pelos colonizadores, ok? Porém, ao passar dos anos, a população que ainda existia abandonou essa cidade e hoje ela ficou apenas, hoje ela é considerada apenas ruínas, ok? O corpo conservado pela eternidade. Os incas também mumificavam seus mortos, especialmente os imperadores e membros da elite. Estudos indicam que essa prática era adotada porque, em suas crenças religiosas, a morte era o início de uma espécie de viagem para um mundo paralelo, que só era concluída com a desintegração total do corpo. Durante essa viagem, era preciso proteger o corpo do frio e do calor. Então, com isso, eles criaram a técnica da mumificação. Eles mumificavam os corpos, eles enrolavam os corpos, tinha toda uma preparação para que esse corpo não ficasse exposto, como falou aí, ao frio e ao calor, e não se decompor rapidamente. Vamos falar assim, não apodrecer no linguajar popular, ok? Então, esse corpo era
vamos dizer assim, como é que eu me foge aqui a palavra no momento, mas ele era protegido, ele era conservado, é esse o termo que eu queria falar, ele era conservado até, pessoal, quando se faz escavações, ainda encontram corpos antigos mumificados, porque o corpo foi preservado dentro desse processo que era realizado nesse período, ok? Técnica e ciência não na sociedade inca. As técnicas utilizadas pelos incas eram, em suas obras arquitetônicas, expressam conhecimentos bastante sofisticados. Uma delas é a técnica de encaixe de blocos de pedras, permanentemente justapostos sem o uso de argamassa. A extrema resistência da estrutura das construções incas permitiu que muitas delas sobrevivessem ao tempo, e é possível encontrá-las ainda hoje na região ainda do Peru. Os incas empregaram diversas técnicas na criação dos terraços para o plantio, na construção de pontes, canais de irrigação e sistemas hidráulicos de canalização de água e esgoto. As dificuldades impostas pelos terrenos íngremes dos Andes, as baixas temperaturas e a escassez de terras férteis estimularam a busca de alternativas para aumentar as áreas cultiváveis e a produção agrícola. Então, eles começaram a fazer essa irrigação para possibilitar a, a, a prática da agricultura nessas áreas e nessas terras íngremes, pois eles faziam a famosa curva de nível, que é uma forma de degrau, que esse degrau aqui ele vai sustentar, vai segurar um pouco a água e vai manter a terra molhada, e assim a planta vai se desenvolver por mais tempo, ok? A astronomia inca. Os incas tinham profundo conhecimento sobre a astronomia. Pelo que se sabe, o ano inca correspondia ao ano solar de 365 dias. Dividia-se em 12 meses lunares, cada um marcando uma série de atividades religiosas realizadas na capital, a cidade de Cusco, e atividades econômicas nas províncias. Como o ano lunar contava 10,9 dias a mais que o ciclo de 12 meses lunares, os astrônomos incas periodicamente tinham que fazer ajustes no calendário para que essa diferença aumentasse e comprometesse as atividades agrícolas e as cerimônias rituais. O relógio de sol construído na cidade de Machu Picchu indicava não só os dias do ano, mas também o início e o fim de cada estação, marcos do calendário agrícola e do calendário religioso inca. Para aquela sociedade, astronomia, religião e agricultura estavam profundamente entrelaçadas. Então, eles utilizavam o conhecimento dessa medição do tempo para saber o momento certo do plantio, que eu falar sobre agricultura, o momento do plantio, da colheita e também das suas festas religiosas. Como falou, entrelaçou a religião, a agricultura, então tudo estava entrelaçado, porque um dependia do outro, ok? E por fim, pessoal, vamos ver aqui os quipos. Os incas não desenvolveram um sistema de escrita como os maias e os astecas. Para anotar informações importantes no seu dia a dia, criaram o sistema de registro das informações conhecidos como quipo. Os quipos consistiam em cordões
coloridos de vários tamanhos, nos quais se faziam vários nós, indicando quantidades numéricas. A cor, o tamanho dos cordões e a quantidade de nós registrava diferentes valores. Dessa maneira, era possível organizar a produção de alimentos, registrar o número de habitantes do império, o valor dos tributos e quantidade de pessoas que deviam pagar tributos em cada comunidade ou o volume de produtos que seriam entregues ao Estado. Esse sistema auxiliou principalmente o controle tributário e administrativo do Império. Então, foi um meio criado através da necessidade de registrar, pessoal, a quantidade de pessoas, o valor que eles iriam cobrar de impostos da população local. Então, como eles não sabiam anotar nada num caderno, não tinham uma caneta, não tinham um lápis, não tinha nada, eles não tinham um alfabeto desenvolvido, então eles criaram um mecanismo. Eram esses cordões com nós. Cada nó tinha um significado ímpar para os incas. O tamanho tinha um significado, a cor tinha outro significado. Então, foi um meio utilizado por eles para poder se organizar no tempo, para poder eles saberem o que estavam fazendo e o período certo. Senão eles iam plantar num período que era seco, ia tentar colher no período que era chuvoso. Então, não teria como ele desenvolver essa cultura, ok? Então, foi necessário esse desenvolvimento desses quipos para poder se organizar. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Façam a atividade da página 89, ok? Do livro de História. Tchau, até a próxima.